Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Nós temos estudado aqui na oração pela manhã o livro de Esdras, terminamos e entramos aqui no livro de Neemias, e a minha mente e o meu coração está tomado, por essa história, a história pós-cativeiro babilônico, o momento que Deus permite que o povo que estava cativo, escravizado, retorne para o seu lugar de origem, para a terra prometida, e não somente retornar, Deus permite que eles reconstruam as suas casas, que eles reconstruam o templo do Senhor. O templo tinha um significado muito importante, porque ali estava a presença de Deus. Hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Paulo nos fala isso em 1 Coríntios capítulo número 6. Mas naquela época o templo era o ponto, é o habitar de Deus, e eles reconstroem as suas casas, reconstrói o templo, e eu já falei a importância dessas reconstruções, e nessa noite nós vamos ver mais uma delas, que é a reconstrução dos muros de Jerusalém, que é a reconstrução das portas da cidade que havia sido destruída e queimadas por um homem chamado Neemias. Eu já falei a respeito de Esdras. Esdras foi um homem extremamente importante nesse período. Deus levantou para que ele resgatasse a memória do povo. Ele fez toda uma pesquisa a respeito dos fatos que aconteceram, os fatos históricos, as leis. Então Esdras teve uma importância muito grande. Zorobabel também teve uma importância muito grande, foi o primeiro a trazer um grupo de pessoas de volta do cativeiro babilônico para Jerusalém. E Neemias é o terceiro homem aí também muito importante. Por quê? Porque Deus, através da vida dele, reconstruiu os muros da cidade, restituiu as portas da cidade. E eu quero ler o primeiro capítulo com vocês. Vamos ler o primeiro capítulo inteiro. O tema da mensagem é um grande desafio. Um grande desafio. Neemias, capítulo de número 1. Vamos ler o capítulo de número 1 inteiro, para que os irmãos, a partir dessa explanação, possam entender onde está inserido esse texto no contexto histórico. Neemias, capítulo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, mês entre novembro e dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, e essa é a oração de Neemias: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu
e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração destes teus servos e à oração dos teus... Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Senhor, nós oramos mais uma vez, nós lemos a sua palavra, ó Pai, nós compreendemos o texto, mas sabemos que a sua palavra vai além do texto. Sabemos que o Senhor tem algo preparado para as nossas vidas nessa noite, que a sua vontade se cumpra, Senhor. Que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos e que nós possamos sair daqui diferentes, porque a sua palavra faz de cada uma pessoa diferente, ó Pai. Que a gente tenha, que nós tenhamos essa compreensão. Nós oramos e fazemos no nome do Senhor Jesus. Um grande desafio. Eu quero dizer que Deus, Ele tem para a sua vida um grande desafio. Amém? Eu sei que não é fácil falar amém para isso. Se eu invertesse e dissesse assim, Deus tem uma grande bênção para a sua vida. Aí o amém, com certeza, né, ele seria um pouco mais caloroso. Mas Deus tem um grande desafio para a sua vida. E esse grande desafio, gente, também é bênção. Amém? Os desafios, as propostas que Deus tem para a nossa vida, o serviço que Deus quer que nós empenhamos e desempenhamos dentro da igreja, esse desafio, ele é bênção para a nossa vida. Não existe nada melhor do que empenharmos a nossa vida a Deus. Amém? Não existe nada melhor que um ser humano, ao conhecer o Senhor Jesus, fazer parte deste reino, aceitar este desafio e trabalhar em prol desse desafio. Isso é bênção de Deus. Às vezes nós invertemos muitas coisas na nossa vida, até mesmo porque a gente tem um medo danado de certas coisas, principalmente quando a gente fala de trabalho. O que mais existe hoje em dia na vida de um ser humano é essa questão de trabalho. Trabalhamos muito, trabalhamos demais. E quando nós falamos de trabalho dentro da igreja, nós temos a tendência de fazer um paralelo com o nosso trabalho lá no mundo. E é muito diferente. Trabalhar na igreja, eu nem gosto muito da palavra trabalho, eu prefiro a palavra servir. Servir na igreja é muito diferente do que servir no mundo. Trabalhar na igreja é muito diferente do que trabalhar no mundo. Esse desafio que Deus nos dá, exige da gente, exige de cada um de nós, e exige muito, mas isso é bênção de Deus para a nossa vida. Sempre que Deus colocar diante de ti um desafio novo, algo novo para que você faça, para que você trabalhe, tenha esse entendimento, essa é a possibilidade que o Senhor está me dando, né, para que eu seja ainda mais abençoado, para que a minha casa seja ainda mais abençoada. Então, quanto mais envolvido nós estamos com as coisas de Deus, quanto mais nós nos entregamos a esse desafio, a proposta de Deus para a nossa vida, mais abençoados nós somos. E diante disso, eu repito, Deus tem um grande desafio para a sua vida.
Amém? Deus tem um grande desafio para a nossa igreja. Nós vamos entrar aqui num mover de casa de paz, nós vamos entrar em novas casas. E isso não é algo simples, não é algo fácil, exige muito, né? Exige ousadia, mas exige de nós esse desafio, muitas vezes bater na porta de alguém, ou se convidar, e essa é a palavra, né? Nos convidar a ir à casa da pessoa, uma casa diferente de uma célula de aliança, onde as pessoas são convidadas num evento de colheita para vir à nossa célula. Casa de paz é o contrário. Então é um grande desafio, mas nós temos que entender que quando Deus nos dá um grande desafio, Deus também derrama sobre nós de uma grande unção. Deus não nos dá desafios e não gera em nós a capacidade de executar. Quando Deus nos dá algo, Deus também nos potencializa para podermos executar isso que Deus tem nos dado. E Deus tem um chamado, Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. Deus tem um chamado e um propósito para a igreja como um todo. Nós não nos reunimos neste lugar simplesmente para estarmos juntos, nós nos reunimos nesse lugar para adorar a Deus, para ouvir a palavra, e nós nos reunimos nesse lugar para nos organizarmos diante do desafio que Deus nos dá como uma igreja. E nós vamos conquistar muitas pessoas para Cristo. Amém? É um período de colheita, eu creio que esse nosso próximo encontro, depois das casas de paz, aí vai ser um encontro que a gente vai ter que organizar muito bem, de tantas pessoas que estarão passando. É isso que eu creio. Porém, a gente precisa entender que quando Deus nos dá um propósito, um chamado ou um desafio, nós precisamos prestar atenção em algumas coisas que antecedem esse desafio. Eu li aqui o primeiro capítulo de Neemias, porque nos ensina muito a respeito disso. Deus deu um desafio para Neemias, um grande desafio. Mas, primeiramente, algo foi gerado dentro do coração desse homem, que eu quero falar com vocês, que Deus tem te dado um grande desafio, mas certas coisas precisam ser geradas dentro do nosso coração primeiro. Ele recebe essa notícia, a notícia do seu irmão, dizendo assim: olha, o povo lá, os muros da cidade foram destruídos, estão caídos, as portas estão queimadas, a cidade está vulnerável. E ele fala mais: por causa disso, o povo lá está sendo humilhado e tem sofrido demais. Meu irmão, o que não falta aí fora, quando eu falo fora da igreja, estou falando do mundo, são pessoas humilhadas e pessoas sofrendo. Não falta. Quantas pessoas não estão sofrendo? Quantas pessoas estão sendo humilhadas nesse mundo? Quantas pessoas já estão desistindo da sua vida, sem expectativa de vida nenhuma? E isso tem que gerar algo dentro do nosso coração. Se você simplesmente pensar da seguinte forma: eu vou fazer uma casa de paz porque mandaram eu fazer. Talvez você até alcance algum sucesso com essa casa de paz. Mas é muito diferente quando dentro do nosso coração existe um clamor, existe um desespero por essas pessoas que estão aí sofrendo e estão sendo humilhadas. Nós estamos aqui protegidos dentro dos muros da igreja. E na igreja é muito bom, né? Você tem sempre um irmão do seu lado para poder te ajudar, para poder te abençoar. Você tem um líder para poder te aconselhar, conduzir a sua vida. Você tem pastor para poder te abençoar. Aqui nós estamos protegidos pelos muros da igreja. Mas tem muitas pessoas que estão totalmente desprotegidas neste mundo, porque não conhecem a igreja, não conhecem o verbo, não conhecem a palavra, não conhecem o Senhor Jesus. E isso tem que doer dentro de nós. Isso tem que primeiramente mexer com o nosso coração, porque foi exatamente depois que Neemias recebeu essa notícia, foi exatamente esse o processo que ele passou, porque a Bíblia nos diz, né, que ele sentou e chorou. Se você consegue olhar
para essas pessoas que estão no mundo, destruindo a sua vida, desistidas da sua vida, e você não consegue ter uma contrição, seu coração não consegue, né, clamar por essas pessoas, alguma coisa está errada com a gente. Nós já fugimos desse desafio principal, dessa bênção principal que Deus quer que a gente encare, que a gente enfrente. Então Neemias, ele recebeu a notícia, e aquilo gerou no coração dele, sabe, um sentimento, gerou uma angústia muito grande. Não está certo, porque Neemias, ele estava num lugar muito bom. O primeiro capítulo termina justamente dizendo isso. Neemias era o copeiro do rei, então ele estava na posição muito boa, era o homem de confiança do rei, não estava vivendo diretamente aquela situação. Ele poderia até dizer assim: isso não é problema meu, isso não é problema meu, nem lá eu estou, o que eu tenho a ver com isso? Eu estou aqui tranquilo, Deus tem me abençoado, eu estou no conforto do palácio do rei. Mas não foi isso que ele sentiu em seu coração. Quando ele ouviu essa notícia dos seus irmãos, de gente sendo humilhada, de gente sofrendo, ele sentou e chorou amargamente. Meu irmão, nós precisamos olhar para as pessoas que estão fora das muralhas da igreja, vivendo lutas terríveis, e isso tem que mexer com a gente. Isso tem que fazer algo dentro do nosso coração. A igreja, ela se voltou, e essa percepção que a gente tem, ela ficou no interno. Nós nos preocupamos muito com a gente mesmo, nós nos preocupamos muito com as pessoas dentro aqui da igreja, mas nós deveríamos nos preocupar muito mais. A maior parte da nossa força deveria ser investida e gasta nas pessoas que estão fora das muralhas, fora da proteção do ambiente da igreja, porque a igreja existe exatamente para isso, para alcançar essas pessoas. Vocês estão me entendendo? Então essa foi a posição. E na oração de Neemias, eu acho muito bonita a oração, porque ele diz assim: olha, o povo está certo, o povo está sofrendo, está sendo humilhado, porque estava errado. E você sabe da história, quantos profetas Deus não mandou para alertar o povo que isso iria acontecer? Muitos profetas. O povo sabia desse cativeiro, foi alertado claramente a respeito disso. O povo errou, e errou feio. E Neemias, quando faz a oração, ele se inclui. Ele diz assim: olha, eles erraram, eu errei, nós erramos, nós estamos sofrendo dessa forma por causa dos nossos pecados. Precisa haver arrependimento. Ele se inclui no meio de tudo isso, e eu acho muito interessante essa posição. Ele poderia ter falado ao contrário: não, o problema deles não é problema meu, não, mas o erro deles também é o meu erro, faz sentido isso para mim, o choro deles também é o meu choro, nós precisamos fazer alguma coisa. E a igreja, ela não pode se excluir disso, pelo contrário, a igreja tem essa responsabilidade. Cada pessoa que sofre, que é humilhada, cada pessoa que está distante desse ambiente da igreja, conhecendo ou não conhecendo ao Senhor Jesus, é de nossa responsabilidade. Amém? É nossa responsabilidade, é sua responsabilidade. Deus, Ele nos capacita, Deus nos dá recursos, amém? Mas Deus também é justiça. Nós temos esse entendimento, e por termos esse entendimento, com certeza, Deus, Ele vai cobrar da gente. Ele vai cobrar que a gente compartilhe de tudo isso que nós temos vivido com os nossos irmãos. E eu quero dizer, você tem recebido muito de Deus, isso não é à toa. Vocês têm recebido, nós temos recebido, justamente para que a gente compartilhe com outras pessoas, amém? Você tem muito para poder compartilhar. Existe uma multidão de casas, e nessas casas uma multidão de pessoas que estão precisando de um pouquinho daquilo que você tem na sua vida. De um pouquinho. Que você reparta um pouquinho de Deus com essas pessoas. Que você leve um pouco de paz para essas pessoas.
Então, isso é ser igreja e assumir a responsabilidade que nós temos como igreja. É um desafio muito grande, mas tudo que você precisa, Deus já te deu. Você tem unção, você tem sabedoria, você tem capacitação, você tem recurso, você tem ousadia. O que nós precisamos é assumir esse desafio, né, de reconstruir, de fazer novamente, de alcançar. Então, esses são 3 conselhos que eu creio que vem antes do chamado. Agora, tem alguns conselhos que são importantes durante o exercício do nosso chamado. Então, Neemias, o rei libera Neemias para esse grande desafio de reconstruir o muro, de restaurar as portas. Nada fácil. Construção naquela época era tão difícil quanto é na época que nós estamos aqui. Mas Neemias, quando ele assumiu esse compromisso, e ele foi lá para Jerusalém, não pense que foi tudo tranquilo. Porque sempre quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, aceitamos o desafio de Deus para a nossa vida, saiba que vai vir a oposição. A oposição, ela sempre vai existir. Basta você tomar uma decisão em Deus, que a oposição vai se levantar. Muitas pessoas, quando tomam a decisão, eu vou na igreja, eu não vou deixar mais de ir na igreja, basta a gente falar isso, que o que acontece? Né, alguma coisa acontece, né, alguma oposição se levanta, né, alguma coisa contrária se levanta, às vezes é no nosso físico, às vezes é na nossa alma, às vezes é espiritual, às vezes é uma circunstância. Basta a gente tomar uma decisão diante de um desafio que a oposição ela se levanta. E eu gostaria de falar algo diferente, mas é assim mesmo. O negócio funciona desse jeito mesmo. Basta você tomar uma decisão diante do desafio que Deus te dá, que uma oposição vai se levantar. Mas para cada oposição que se levanta, Deus nos faz mais fortes. Para cada oposição, Deus nos faz mais fortes. Meu irmão, então não fica perdendo tempo com isso, não. Quando Neemias foi reconstruir, começou a organização, já se levantaram 2 pessoas que nem eram judeus, nem eram daquela região, o Sambalat e o Tobias. Eu sei que alguns aqui conhecem essa história muito bem, e começaram a dizer: isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. E infelizmente, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muita gente nessa condição dentro da igreja. Casa de paz novamente. De novo isso, eu vou ter que fazer novamente isso. Isso não vai dar certo. As oposições, meu irmão, sempre vão se levantar. Agora, a nossa decisão é: você vai dar ouvidos para isso, ou você vai se firmar naquilo que Deus tem colocado como desafio na sua vida? Oposição sempre vai existir. E no versículo de número 10, do capítulo número 2, se levanta um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas faz uma oposição muito forte. Eles diziam assim: vocês não são capazes. Vocês não vão conseguir, não vai existir sucesso nisso que vocês estão fazendo. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Quando você tentou fazer algo, quando Deus plantou algo dentro do seu coração, quando você se levantou, decidiu caminhar, por acaso você já ouviu isso? Isso não vai dar certo, isso não vai durar muito tempo. Você toma uma decisão de melhorar o seu relacionamento dentro da sua casa, oposição se levanta, isso vai durar pouco. Isso aqui é 1 semana, é 2 semanas, oposição sempre se levanta. E às vezes a oposição ela é fortíssima. Mas mais forte ainda, maior ainda, é o Deus que nós servimos. Hein? É o Deus que nós servimos. Se nós formos ficarmos olhando para a oposição, aquilo está se opondo ao propósito de Deus para a nossa vida, nós não vamos reconstruir nada, nós não vamos construir nada, nós não vamos alcançar ninguém. Pelo contrário, nós temos que entender que quanto maior a oposição, nós estamos no sentido certo, no sentido correto. Existe uma frase muito antiga, também muito falada nos púlpitos, né? Ninguém joga pedra em árvores que não dá fruto. Quem já ouviu isso aqui, né? Muitas pessoas já ouviram. E é uma realidade. Quanto mais oposição, meu irmão, você está no caminho certo, é isso mesmo.
Você está incomodando, você está cumprindo com o desafio, e isso tem que nos motivar ainda mais. Então não liga para esse tipo de coisa não. Passe por cima disso. Você vai ver quando você resiste, quando você segue em frente, quando você persevera e faz tudo com muita paixão, essas oposições, elas vão ficando para trás. Porque eles diziam, vocês não são capazes de reconstruir os muros. E eles reconstruíram. E quando o muro estava quase de pé, eles falaram assim, mas esse muro não é forte o suficiente. Se uma raposa subir em cima desse muro, o muro cai. E não era verdade, porque o muro ficou muito resistente, muito mais resistente do que o muro anterior. Então, para quem você quer dar ouvidos? Para quem você quer dar a sua atenção? A voz de Deus ou a voz da oposição? Neemias, quando ele começa essa reconstrução, ele não começa de qualquer jeito. Neemias, ele faz uma reconstrução muito bem organizada. Ele separa cada parte, cada segmento, cada pedacinho desse muro, e ele coloca um responsável para poder cuidar daquele pedaço. Isso é uma organização. Toda construção exige organização. Amém? Você com certeza já deve ter tido a experiência de construir alguma coisa. E uma construção envolve o quê? Planejamento, cálculo, cronograma, não é assim? Muita organização. Então, a organização, ela também é fundamental. Por que eu estou falando de organização? Porque se você não organizar a sua vida para esse desafio que Deus tem nos dado, meu irmão, você não vai conseguir reconstruir, construir nada. Então nós precisamos nos organizar, você precisa se organizar. Nós estamos agora no momento de preparação, você tem que fazer essa preparação, ou seja, qual é a casa que eu vou entrar, você tem que começar a conversar com essas pessoas, você tem que organizar a sua célula, você tem que organizar o seu discipulado, promover esse mover naqueles que Deus tem te dado como responsabilidade. Tudo isso é o quê? É uma organização, e muitas pessoas se esquecem disso. Nós vamos entrar depois em 7 semanas, a responsabilidade de estarmos numa casa por 7 semanas, e não pode falhar, nós não podemos falhar, porque se nós queremos ter crédito, e o crédito que nós estamos levando é o crédito do Evangelho, nós não podemos faltar com a nossa palavra. Então você tem que se organizar para isso, preparar qual que é o horário que eu posso, qual que é o horário que eu vou abrir aqui, qual é o espaço que eu vou abrir na minha agenda, no meu tempo, para que eu faça. Então tudo isso é organização. Nós não podemos de forma alguma entrarmos num propósito sem organização. E nós temos promovido essa organização dentro da igreja. Então você pode falar qualquer coisa, menos que você não tenha ouvido falar a respeito de organização, menos que a gente não tenha ensinado a respeito de como deve ser essa organização. Se organize. Se você for deixar tudo para a última hora, para o último momento, a sua reconstrução, a sua construção, o seu desafio, talvez não alcance com o propósito, ou pelo menos com 100% do propósito que Deus quer que você alcance, que nós alcancemos. Amém? E todo desafio envolve trabalho. Todo desafio envolve trabalho. A Bíblia nos conta, depois você lê aí Neemias, capítulo 2, 3, 4, que o povo trabalhou e trabalhou muito. E o relato bíblico é que quando eles chegaram na metade da construção, o muro estava pela metade, eles se viram muito cansados, muito cansados. Trabalharam muito. Quando chegou na metade do muro, o povo já estava muito cansado. E eles fizeram uma oração a Deus. Falaram assim, Deus, nós estamos muito cansados, mas nós sabemos que essa construção não é algo motivado pelas coisas humanas, é algo que vem de Ti. Então não é pela nossa força, mas é pela força que vem de Deus.
Meu irmão, se você se sente cansado desde já, saiba que pode ser que esse cansaço seja resultado de um empenho muito grande da sua força humana, da sua capacitação humana. Mas eu quero dizer que essa força, essa capacitação, esse vigor que você tem, vem de Deus. Quanto mais paixão nós temos pelas coisas de Deus, quanto mais carinho, quanto mais zelo, quanto mais dedicação nós temos, mais força brota de dentro de nós. E quando eles oraram a Deus dizendo assim, estamos cansados, sabe o que aconteceu? Eles começaram a ser atacados pelos inimigos. Você já fez uma oração diante de uma situação muito difícil? Você levanta a mão ou se ajoelha, levanta a mão para Deus e fala assim, Senhor, eu estou passando por essa situação e está muito difícil, eu estou muito cansado. E você termina de orar, parece que as coisas pioram. Ou só eu passei por isso? Você ora, você clama a Deus. Você vem na reunião de 4 horas orando, joelho no chão, calo. E aí você levanta, você bate o pó do joelho e fala assim, não está resolvido, orei muito, oração forte. E aí você dá um passo para frente, parece que as coisas pioram. E às vezes a gente não compreende isso. Mas esses são os desafios de Deus. O povo orou, olha, estamos cansados, está na metade, mas eu sei que o Senhor vai nos fortalecer. E nesse momento eles começaram a ser atacados pelos inimigos. E a Bíblia nos conta que era uma equipe lutando contra os inimigos e a outra equipe reconstruindo o muro. E tinha momento que você tinha que trabalhar reconstruindo o muro e com a outra mão segurar a espada para poder guerrear os inimigos, contra os inimigos. Então, por que eu estou falando isso? Porque vai ser e já é a nossa realidade. Nós estamos tocando a nossa vida aqui, todo mundo trabalhando aí, ganhando o seu sustento, tendo as suas atividades, mas com a outra mão aqui guerreando espiritualmente. E é desse jeito que funciona. E às vezes nós oramos a Deus e falamos, Senhor, tira isso. Deus não vai tirar os nossos desafios, porque são esses desafios que nos mantêm vivos no Evangelho. Amém? São esses desafios. E quanto mais desafio, mais experiência nós vamos ter com Deus. Quanto mais desafios, mais experiência você vai ter com Deus. E Deus deu força, mas o povo começou agora a entrar num período também de luta e de guerra, mas eles venceram. E eu quero dizer que nós vamos vencer também. E eu digo mais, você já é mais do que vencedor. Você já é mais do que vencedora. Aceite o desafio que Deus tem te dado. E você vai ter experiências que você nunca teve com Deus. E esse é o meu sentimento. Deus vai nos levar a termos experiências que nós nunca tivemos com o Senhor. Ah, Du, mas eu já estou aqui na igreja há 20 anos. Deus vai lhe dar novas experiências. Deus vai fazer através da sua vida coisas que talvez você nunca imaginasse que Deus pudesse fazer. E eles terminaram de reconstruir o muro. E eu quero ler com vocês aqui o versículo de número 15 do capítulo de número 6. Vamos ler? Abra, por favor, capítulo de número 6, um pouco à frente, versículo de número 15 e versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: e o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Amém? É exatamente essa nossa realidade. Nós vamos cumprir com o desafio que Deus tem nos dado. Amém? E nós vamos chegar no fim dessa construção, no fim dessa reconstrução. Nós vamos chegar nos objetivos que o Senhor quer que cada um aqui chegue. E quando lá chegarmos, nós vamos poder, da mesma forma que Neemias e o povo contemplou,
nós também vamos poder contemplar. Chegar no final de algo. Talvez seja esse o seu grande desafio. Talvez o seu desafio não seja bater numa porta para entrar. Talvez essa ousadia você tenha. Talvez a sua dificuldade seja a da continuação, a da perseverança, de chegar até o final. Talvez você seja uma pessoa até hoje conhecida como aquele que deixa as coisas pela metade. Mas no nome do Senhor Jesus, essa já não é mais a sua realidade. Amém? Porque nós vamos ver essa boa obra do Senhor sendo concretizada na vida de cada um. E aqueles que talvez zombem da gente ao longo da caminhada, vão realmente ter que se lamentar muito. Sabe por quê? Porque o que o Senhor tem feito na nossa vida é algo produzido por Ele. É algo produzido por Deus. Que você tenha isso dentro do seu coração. É um desafio grande, mas o que Deus tem derramado na sua vida é algo também muito grande. Amém? Você aceita esse alerta de Deus aí para a sua vida? Você aceita essa palavra? Muito bem, então se coloque de pé, vamos orar a Deus. Deus se agrada muito de voto. Deus se agrada muito de compromisso, porque voto é um compromisso com Deus. E eu vejo que é um momento de nós firmarmos um compromisso com o Senhor. É o momento de você firmar um compromisso com o Senhor. Qual é o compromisso? De aceitar esse desafio. De entender que esse desafio não é fácil, a oposição ela se levanta. Que muitas vezes nós vamos ter que nos desdobrar. Mas que quando o Senhor está na direção, Deus nos dá toda a capacitação e Deus nos dá o recurso. Meu irmão, Deus já está te capacitando e Deus já está gerando em você todos os recursos necessários para essa grande obra. Amém? O que você precisa? Você aceita esse desafio? Então agora o Senhor pergunta, o que você precisa? Vamos colocar diante de Deus o que nós precisamos? O que você precisa? O que você precisa? Talvez você precisa realmente organizar melhor o seu tempo. Talvez você precisa de um recurso. Talvez você precise de um sinal de Deus. Talvez você precise de um pouco mais de ousadia. Quando nós aceitamos o desafio de Deus, nós temos uma legalidade, uma autoridade de nos armarmos, pegarmos essas armas espirituais e trazê-las para as nossas vidas. Faça isso nesse momento. Feche os seus olhos. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!